Livro de Neemias, capítulo 1. Eu vou te ajudar com uma cola santa. Se você abrir a Bíblia no meio, vai cair em Salmo. Aí você volta um livro, vai ser Jó. Aí volta um livro, vai ser Esté. Aí volta um livro, Neemias. Se você trouxe Bíblia, ou se ela está aí digitalizada através do iPad, qualquer outra coisa, bom mesmo é você trazer a Bíblia. Mas se você trouxe o celular, o iPad, alguma coisa assim, que você possa acompanhar, isso é muito importante. É muito importante, tá bom? Livro de Neemias, eu vou ser sucinto nas minhas palavras. Eu prometo a você que antes da meia-noite a gente termina. Neemias, capítulo 1, o verso 1. Quem já localizou Neemias, capítulo 1, o verso 1, diga: eu amo Jesus. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Neemias, capítulo 1, verso 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleve, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Um pouquinho adiante, o capítulo 2, para você entender a história, capítulo 2 diz assim, verso 1: e sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º, do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei. Porém eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, pois não está doente? Não é isto senão tristeza de coração? Então temi sobremaneira e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que é que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Um pouquinho adiante, versículo 20, para nós fecharmos a nossa leitura, verso 20 desse capítulo 2 mesmo, diz assim: então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é que nos fará, me ajuda aí, o Deus dos céus é que nos fará, e nós, os seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Até aqui você diz glória a Deus pela palavra do Senhor. Eu quero compartilhar com você, nessa oportunidade, uma palavra sobre algumas lições que eu aprendo com Neemias. A título de contexto, é importante você saber que a última vez que eu preguei aqui, na segunda-feira da vitória, deve fazer uns 2 meses, ou 1 mês e meio, não recordo exatamente o tempo, eu preguei uma passagem sobre Josué, quando ele conquistava Canaã, e a primeira cidade era a cidade de Jericó. Josué então conquistou Canaã, e foi o apossamento do povo da terra da promessa. Após aquilo se levantou uma outra geração, e uma outra geração, e o sistema político do povo que estava habitando ali em Canaã, que começou a se chamar Terra de Israel, foi mudando. Eles começaram em uma teocracia, depois passaram para uma monarquia, com Saul e depois com Davi. Depois, o sucessor de Davi, Salomão, recebeu uma profecia que a monarquia se racharia em duas, Reino do Sul e Reino do Norte. Essa profecia se cumpriu na vida do filho de Salomão, Roboão, e o reino foi dividido em 2 partes. Uma parte do reino foi destruído por um rei, um imperador assírio chamado Senaqueribe, e a outra parte, que compreendia Jerusalém, a tribo de Judá, de Benjamim, uma parte da tribo dos levitas, da tribo de Levi, foi levada para o cativeiro,
pelas mãos de Nabucodonosor. Uma grande parte ali dos filhos de Israel foi levada para o cativeiro, poucos restaram em Jerusalém, e Nabucodonosor destruiu a cidade por causa da impiedade do povo, porque o povo se esqueceu de Deus, eles se esqueceram que Deus que havia os colocado ali, eles se esqueceram que Deus havia os abençoado com aquela terra, e é um perigo você se esquecer de Deus após receber aquilo que Ele te dá, porque você corre o risco de perder o que Ele te deu. Porque o compromisso de Deus em te manter no lugar que Ele te colocou, enquanto você está aliançado e compromissado com Ele. De modo que, por causa disso, Jerusalém foi destruída, o templo foi queimado, e até por profecia de Jeremias, o povo teve que passar 70 anos no cativeiro na Babilônia. Esses 70 anos foi um tempo de purificação, Deus estava purificando o seu povo na Babilônia. Quando se cumpriu o tempo dos 70 anos de cativeiro na Babilônia, o povo começou a regressar. Após o imperador chamado Ciro, dos Medo-Persas, liberar os filhos de Israel, eles começaram a voltar, e eles voltaram em 3 grandes turmas para Jerusalém. O povo judeu começou a retornar. A primeira turma voltou com um sacerdote chamado Zorobabel, a segunda com outro sacerdote chamado Esdras, e é sobre esse tempo que os profetas menores, aqueles profetas que estão lá no final do Antigo Testamento, Ageu, Zacarias, Sofonias, Naum, Miqueias, profetizam. De modo que a segunda turma volta com Esdras, e o povo tenta se reconstruir, mas estava em grande dificuldade. E é nesse contexto que nós temos Neemias. E Neemias estava trabalhando como copeiro do rei Artaxerxes, na província de Suzã, perceba que não era nem em Babilônia. E a Bíblia dá conta de que quando Neemias recebe a visita dos seus irmãos, ele faz uma pergunta, ele é respondido, ele fica triste, então ele se propõe a fazer algumas coisas. A gente vai aprender algo especial aqui. A primeira coisa que eu quero que você entenda sobre essa história, que é uma história muito interessante, é que quando a gente olha para a história e para a vida de Neemias, a gente percebe um ponto fora da curva em Neemias. Porque via de regra, quando a gente vê a Bíblia, a gente vê profetas se manifestando e escrevendo livros, primeiro livro do profeta Samuel, segundo livro do profeta Samuel. Nós vemos em evidência, além de profetas, também reis, rei Davi, rei Saul, Salomão, os reis de Israel, outros reis de outras nações. A gente vê profetas, a gente vê reis, a gente vê sacerdotes que, embora alguns de forma negativa, outros de forma positiva, mas a gente percebe que quase que via de regra, quem tem nome na Bíblia é rei, sacerdote, profeta, no mínimo levita. É o caso aqui de Esdras, que era um grande sacerdote, também escriba. Só que Neemias é um ponto fora da curva, e eu achei isso lindo, porque Neemias não é rei, Neemias não é sacerdote, Neemias não é profeta, Neemias não fala algo que Deus mandou ele falar, Neemias não cura enfermo nenhum, Neemias é um copeiro. Isso eu achei lindo, porque me mostra que, sendo quem ele era, executando a tarefa que ele executava, e começando como ele começou com o copeiro, ele também construiu uma linda história e marcou a história do povo judeu. E eu não sei se você consegue compreender isso, mas o que eu quero te dizer é que você não precisa ser profeta para marcar a história, você não precisa ser pastor, não precisa ser pregador e nem cantor. Aonde você está e com as condições que você tem, você pode ser um canal poderoso de Deus para marcar uma geração. Eu acho que merecia um glória a Deus, mas empolgado da tua parte essa palavra. Porque não necessariamente quem tem ministério estará no púlpito pregando, mas estará fora dele marcando outras vidas e Deus sendo glorificado. Então, de repente, Deus te trouxe aqui para te dizer que talvez você não vai subir em um púlpito e pegar no microfone, irmão, e não vai ter essa oportunidade, mas aonde você está, você pode ganhar almas, você pode marcar história, você pode fazer Deus ser glorificado, você pode viver uma linda história com Deus e mudar o rumo de uma nação, que foi o caso de Neemias. Então eu preciso te dizer essa verdade nessa noite. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que cada um lidava com uma ferramenta diferente. A gente olha para Davi e vê Davi descendo ao arraial para lutar com Golias com uma funda e 5 pedrinhas. Aí quando a gente olha para Moisés, a gente vê ele com um cajado batendo no mar e o mar se abrindo, com um cajado libertando o povo do Egito, com um cajado enviando 10 pragas para Faraó se quebrantar diante do poder de Deus. Quando a gente olha para Gideão, Gideão tinha um
cântaro, uma tocha, uma buzina, e cada personagem tem a sua ferramenta. Sansão tinha uma queixada de jumento. Eu não sei o que você tem, mas eu quero te dizer que isso pode ser uma ferramenta poderosa para Deus ser glorificado. Isso é maravilhoso, irmãos. Neemias não é rei, não é sacerdote, não é profeta, é copeiro. Mas é como copeiro que ele vai marcar a nação de Israel completamente. E aí a Bíblia diz que quando ele está lá servindo, o ser copeiro era uma posição de honra e de prestígio. Ele recebe a visita de alguns irmãos, de um irmão dele específico chamado Anani. E ele faz uma pergunta a esse irmão, e ele diz assim: olha, como estão aqueles que estão lá do cativeiro? Como está Jerusalém? Como está a cidade? E eu gosto da pergunta de Neemias, porque se você observar no texto, o texto diz que ele pergunta primeiro como estão os judeus, e depois ele pergunta como está a cidade. Então a gente pode dividir essa pergunta de Neemias e perceber onde está o primeiro ponto da preocupação dele: os judeus, e depois ele se preocupa com a cidade. Muito embora a gente perceba que o ministério de Neemias consistiu em reconstruir a cidade, a primeira preocupação dele não era com a cidade, era com as pessoas que estavam na cidade. Porque a gente percebe um nível de valorização de Neemias, primeiro nas pessoas, depois no lugar que era a cidade. Porque essa é uma realidade que a gente precisa absorver e aprender para a nossa vida. É que entre lugares e pessoas, pessoas valem mais. Nós vivemos em um tempo, na nossa sociedade, num contexto onde pessoas, para muita gente, valem menos do que coisas. Mas o que eu quero como palavra de Deus te dizer, que é uma lição de Neemias, é que pessoas valem mais que lugares, e pessoas valem mais do que coisas. Deus fez coisas e pessoas, coisas para serem usadas, e pessoas para serem amadas, respeitadas e honradas. Você pode me ajudar a pregar e dizer para essa pessoa que está ao seu lado: Deus fez coisas e pessoas. Diga para ela: Deus fez coisas e pessoas. Diga para ela: coisas para serem usadas e pessoas para serem amadas. Nunca inverta essa ordem. Não ame coisas e use pessoas. Não faça isso. Ame pessoas e use coisas para promover pessoas. É importante isso. Lamentavelmente, a gente vive num contexto onde pessoas usam pessoas como degraus para chegar em coisas. Mas eu quero te dizer que pessoas não são degraus. Pessoas são a imagem e semelhança de Deus. Então a gente percebe a pergunta de Neemias, e ele faz essa pergunta: como estão os moradores e como está a cidade? A gente percebe também nessa pergunta de Neemias um outro detalhe importante: é que ele estava relativamente bem, estável, mas se preocupava com outros. A gente aprende com Neemias a lição da empatia. Lamentavelmente tem gente que não entendeu o Evangelho. O Evangelho não propõe um viver egocêntrico, propõe um viver cristocêntrico, onde Jesus é o centro. E quando Jesus é o centro da minha vida, se eu estiver muito bem e os meus vizinhos estiverem mal, eu não estou tão bem assim. Se eu estou muito bem e o meu pai está mal, eu não estou tão bem assim. Se eu estou muito bem, mas o meu irmão e amigo de igreja está muito mal, eu não estou tão bem assim. Eu sei que de repente você estava esperando eu vir para você aqui dizendo que chaves vão cair do céu e outras coisas mais, mas a gente já orou acerca disso. Eu quero que você saia daqui com um ensinamento precioso para a sua vida. Então Neemias nos ensina essa lição da empatia. Neemias faz a pergunta, e quando o irmão dele diz: olha, a cidade está destruída, a cidade está queimada, e os moradores em grande miséria, Neemias fica tremendamente abatido com isso, e ele vai fazer algo que ele faz ao longo desse livro aqui, que é orar. No capítulo 1, Neemias ora. No capítulo 2, Neemias ora. Em todos os capítulos que você lê o livro de Neemias, você vai ver que ele está em algum momento orando. Isso é maravilhoso, porque quando você receber, como Neemias recebeu, uma notícia ruim, você pode fazer o que ele fez: dobrar o teu joelho e falar com Deus. Porque Deus entende as tuas dores, Deus entende as tuas lágrimas, Deus entende as tuas aflições, Deus entende as tuas necessidades, Deus entende aquilo que você está precisando, demandando. Deus sabe lidar com os teus momentos de dor, de fracasso. Quando você recebeu uma notícia ruim, você tem que aprender a fazer como Jeremias, que disse assim: sendo usado por Deus, clama a mim, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quando você tiver uma notícia
notícia ruim, dobra o teu joelho e manda essa notícia para Deus, fala com Ele, que Ele pode te ajudar a resolver essa questão dentro de você. A gente precisa entender que orar a Deus, falar com Deus, é falar com aquele que tem a solução de qualquer problema. E ainda que você fale com Deus, Ele não resolva esse problema, Ele te resolve para você enfrentar esse problema de um jeito diferente. E aí Neemias ora a Deus, jejua, e fica muito triste por um longo período de tempo. O capítulo 2 entra em cena, e a Bíblia diz que ele vai servir o copo do vinho na mão do rei. Como eu disse, ele era copeiro. Neemias pega o vinho, prova do vinho para saber se está envenenado ou não, e passa o vinho para o rei. O rei toma o vinho, olha para Neemias e diz: Neemias, o seu rosto está triste. Essa tristeza no rosto refletiu uma tristeza no coração de Neemias. E eu quero que você guarde mais essa lição. Neemias estava triste, mas não deixou de servir. Neemias estava triste, mas não deixou de ir. Neemias estava triste, mas não deixou de fazer o que ele tinha que fazer. Você não pode condicionar o seu estado ou o seu serviço ao seu estado emocional. Você não pode condicionar o que você tem que fazer ao teu estado emocional. Por quê? Porque vão ter dias que você vai estar para baixo, tem dias que você vai estar triste, mas você não pode condicionar o teu servir, o teu adorar, o teu produzir ao teu estado emocional. O que eu quero te dizer essa noite é isso: estando triste ou alegre, sirva, aleluia. Estando triste ou alegre, faça aquilo que você tem que fazer, porque é só fazendo o que você tem que fazer que Deus vai abrir caminhos, Deus vai abrir oportunidades para esse quadro ser mudado na sua vida, irmão. Ah, pastor, eu estou triste, eu não venho para a igreja. Ah, pastor, eu estou abatido, eu não venho para a casa de Deus. Ah, eu estou triste, eu não vou acordar hoje. Ah, eu estou triste, eu não quero produzir nada. Ah, eu estou triste, eu não quero trabalhar. Eu estou triste, eu não quero estudar. Eu estou triste, eu não quero ir para a faculdade. Eu estou triste, não vou ligar o link do ao vivo da aula que eu tenho da minha faculdade EAD. Eu quero te dizer que, estando triste ou alegre, faça o que você tem que fazer, porque é fazendo o que você tem que fazer que Deus vai abrir um caminho para essa tristeza ser revestida em oportunidade na sua vida, para o quadro mudar. Neemias estava triste, mas mesmo assim servia. Neemias estava com um estado de espírito triste, mas mesmo assim servia. Ah, irmão, se a gente só for servir quando a gente está felizinho, quando tudo estiver dando certo, a gente não vai servir. Deus quer ver o teu serviço, a tua adoração, é quando você está triste também. Deus quer ver o teu serviço, a tua adoração, é quando você ouve uma notícia e te deixa para baixo. Deus quer ver o teu serviço e a tua adoração, é quando você enfrenta uma situação e um dia complicado. Deus te trouxe aqui para te dizer isso. Se você estiver triste, adora triste mesmo. Pastor, você não sabe o que eu ouvi? Também não sei mesmo não, eu também ouvi algumas coisas, e às vezes a gente ouve, mas Deus te trouxe aqui com essa palavra para você ouvir isso e dizer: continua servindo triste, adorando triste, que eu vou reverter o quadro. Amanhã virá, e o amanhã será melhor do que hoje. Quem pode levantar as duas mãos, entender essa palavra e dar um brado de glória a Deus? Triste ou alegre, faça o que você tem que fazer. Faz o que você tem que fazer. Neemias está triste, e o rei percebe a tristeza dele, e o rei diz assim: eu estou vendo a sua tristeza, e a sua tristeza é uma tristeza de coração. O que está acontecendo? Você não está doente? Aí Neemias teme, porque ele sabe da responsabilidade que ele tem, e após temer com grande temor, a Bíblia diz que ele ora a Deus e ele fala com o rei. Isso é uma outra coisa que eu acho lindo em Neemias. Ele é claro, ele diz assim: eu estou abatido porque a cidade de onde vêm os meus pais está destruída, os meus consanguíneos estão em grande miséria, está tudo acabado lá. A gente precisa entender que na vida é necessário ter clareza e transparência. Quando você é claro e transparente, os caminhos se abrem diante de você. Sabe, às vezes muito o que nos falta é isso, é clareza, é transparência, é aquilo que Jesus falou no Sermão do Monte, o sim, sim e não, não. Às vezes o que nos falta é isso. De repente uma oportunidade vai se abrir para você quando você parar de maquiar as coisas e ser claro com aquilo que você deseja, com aquilo que você intenciona. Irmão, quem anda nas trevas não é filho de Deus.
Filho de Deus andar na luz, é transparente, é claro, com tudo, aleluia. Sabe? Filho de Deus não joga de um lugar para sair do outro, não, é tudo claro e transparente. E Neemias é assim. Eu gosto dele porque ele é claro, ele é transparente. Ele diz para o rei: olha, a cidade está destruída e eu estou triste por causa disso. Aí, diante da clareza dele, da transparência, o rei libera uma palavra favorável, e o rei diz para ele assim: o que é que você me pede agora? Quando você for claro, transparente e assertivo com o que você quer, Deus vai liberar uma palavra favorável ao teu respeito. Eu vou mais uma vez: quando você for claro, transparente e assertivo, quando você definir o que você quer aqui, e que estiver em compasso com o que Deus quer na eternidade, o caminho vai se abrir na sua frente, o milagre vai começar a acontecer na sua vida. Sabe, a gente precisa ser assim, claro, assertivo, transparente. Quando Neemias falou o que ele queria, a clareza com a qual ele queria, o desejo que estava no coração dele, o rei falou: tá bom. Ele falou e o rei falou: tá bom, o que você quer? Já que a cidade está destruída. Aí mais uma vez ele diz assim: eu orei ao Deus dos céus. E Neemias, após orar a Deus, imediatamente ele dá uma resposta ao rei. E ele diz: me permite voltar lá para reconstruir a cidade de Jerusalém. E aqui eu aprendo mais duas coisas. E eu não vou te cansar, eu já caminho para encerrar. Eu aprendo aqui, primeiro, é que Deus não falou com Neemias para ele reconstruir a cidade. Foi Neemias que viu a necessidade e se propôs a fazer algo. Eu percebo que com isso que muitas vezes a gente fica pedindo um sinal a Deus de coisas que Deus já nos mostrou a necessidade. Muitas vezes Deus não vai falar diretamente para você fazer, Ele vai te mostrar uma necessidade e vai esperar que você faça. Muitas vezes Deus não vai te falar expressamente, não vai te dar um sonho, não vai vir ninguém com uma palavra, mas você vai ver uma necessidade, e só o fato de você perceber essa necessidade e estar estrategicamente posicionado por Deus em algum lugar, é Deus dizendo: é porque isso é para você fazer algo. Aleluia, glória a Deus. Você precisa entender essa realidade nesta noite. Para de ficar pedindo um sinal a Deus para você fazer algo, e vai fazendo. Sabe por quê? Porque os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Você viu a necessidade, se prontifica a fazer, que Deus vai trabalhando, vai confirmando e te abençoando naquilo que você vai se propondo a fazer no reino dele. Me ajude a pregar e diga para quem está ao seu lado: não precisa Deus falar. Pode dizer, não precisa Deus falar. Diga para essa pessoa: se você viu uma necessidade, faça algo. Se você viu uma necessidade, se levante. Se você tem condição de ajudar com determinado algo, ajude. Se você tem condição de fazer algo, faça. Se você tem condição de estender a mão, estenda. Se você tem condição de dobrar o joelho, dobre. Se você tem condição de fazer alguma coisa, se levante e faça alguma coisa, porque Deus vai abençoar isso que você vai fazer, aleluia, e vai te honrar nisso, e vai abençoar outras vidas. Então Neemias, ele vê uma necessidade, e ele se propõe a reconstruir a cidade. E eu percebo com Neemias mais uma coisa muito preciosa: não foi Neemias que destruiu a cidade. Eu disse que não foi Neemias que destruiu a cidade, não foi diretamente culpa dele. Ele nem era nascido quando os reis de Judá e de Jerusalém fizeram um monte de besteira e a cidade foi se degradando. Mas Neemias se propôs a reconstruir o que não foi ele que quebrou. Eu vou mais uma vez: Neemias se propôs a reconstruir o que não foi ele que quebrou. Neemias se propôs a levantar o que não foi ele que derrubou. Eu sei que não foi você que quebrou, mas Deus está dizendo: eu vou te dar graça para você restaurar. Eu sei que não foi você que derrubou, mas Deus está dizendo: eu vou te dar graça para você levantar. Eu sei que não foi você que botou para fora, mas Deus está dizendo: eu vou te dar graça para fazer entrar novamente. Eu sei que não foi você o responsável por aquela tragédia que aconteceu, mas Deus está dizendo: é através das tuas mãos que a restituição vai vir, e a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Aprenda a reconstruir o que não foi você que quebrou. Se for para aplaudir a Jesus,
Pastor, não foi eu que fiz aquela briga, foi ele que saiu. Mas você que tem que trazer de volta. Pastor, eu fiz de tudo e esse filho deu problema. Mas é você que vai atrás dele. Diminuiu, glória a Deus agora, tá vendo? Mas é a palavra de Deus para você essa noite. Deus vai te dar graça para reconstruir o que você não quebrou, e Ele vai ser glorificado quando isso for restaurado, aleluia. Deixa eu ver onde estão os Neemias desse tempo. Deixa eu ver onde estão aqueles que se propõem restaurar aquilo que está quebrado, aleluia. Neemias se propôs a restaurar. Não foi eu que quebrei, mas eu vou fazer o possível e o impossível para restaurar. Não foi eu que fiz de gringolar, mas eu vou fazer o possível e o impossível, e Deus vai me dar graça para alinhar tudo de novo. Não foi Neemias que quebrou, mas ele vai se propor a reconstruir. Aí ele diz para o rei: o negócio é o seguinte, rei, me dá um prazo para eu ir. E essa reconstrução Neemias vai fazer de um jeito interessantíssimo. Ele diz: me dá um prazo para eu ir, e para eu reconstruir a cidade, e depois eu volto. Aí o rei diz: está dado. Ele: me dá provisão também, porque eu vou precisar de tanto de madeira, de tantas cartas, para passar por tantas cidades. E o rei falou: está dado. Sabe o que eu aprendo com Neemias? É que ele tinha um plano estratégico para reconstruir o que estava quebrado. Deus vai te dar um plano estratégico para reconstruir o que estava quebrado. Deus vai te dar uma ideia para você quebrar o coração de alguém que está de pedra e nascer lá um coração de carne. Deus vai te dar estratégia para o filho que saiu voltar. Deus vai te dar estratégia para o casamento ser restaurado. Deus vai te dar uma estratégia para você dar a volta por cima nessa empresa que está quebrada. Deus vai te dar uma estratégia. Você recebe isso e pode dar um brado de glória a Deus. Deus vai te dar uma estratégia. Deus dá para Neemias uma estratégia. E ele apresenta a estratégia para o rei, com organização, com tempo, com tudo. É algo que eu sempre gosto de dizer, que eu aprendi com o meu pai na fé. Ele me dizia algo e eu guardei esse algo. Ele dizia: a organização atrai a bênção de Deus. Quando a gente organiza, Deus abençoa. Aí Neemias traça o plano todo da reconstrução e dá na mão do rei, e o rei diz: está liberado, vai lá e reconstrói a cidade. O desafio é teu. E mais uma coisa que eu aprendo com Neemias, é que Neemias estava bem, estava no conforto, poderia ficar ali, estou de boa, está tudo fluindo, mas ele propôs no coração um desafio, e humanamente falando, ele não ia ganhar nada, porque ele ia deixar de ser copeiro, ia correr risco numa reconstrução. Mas eu preciso te dizer, que certos desejos que nascem no teu coração, foi o próprio Deus que colocou. E Neemias teria morrido se não tivesse aceitado esse desafio, se não tivesse encarado esse desafio como copeiro, e eu jamais estaria pregando sobre ele hoje. Deus levantaria outra pessoa para reconstruir aquela cidade se ele não quisesse, mas eu estou pregando aqui sobre ele hoje, porque esse homem poderia se colocar numa posição de conforto. Eu estou bem, tenho um emprego estável, um salário estável, eu estou do lado do rei, para que eu vou me meter com obra de Deus, com fazer isso, com fazer aquilo, com viajar para lá, viajar para cá? Mas Deus te trouxe aqui para te dizer que Neemias começa a história dele como copeiro e termina como governador e representante dos judeus diante de Artaxerxes. Deus vai te levar a um novo nível de honra quando você enfrentar esse desafio na tua vida de reconstruir. Oh, glória a Deus! Deus vai te levar num novo nível. Neemias se propõe a ir reconstruir. O rei dá autorização, e ele vai, ele enfrenta problemas, sabe, quando o pessoal descobre que ele está indo e com mantimentos, começa a desconfiar, e aí se levantam 3 camaradas, Sambalate, Tobias e Gesem, para tentar impedir. A Bíblia diz no capítulo 2 que eles odiavam os judeus, e eles ficam com raiva de Neemias, porque Neemias quer o bem dos judeus e de Jerusalém, porque tem gente que é assim, ele não faz e fica com raiva de quem faz. Todo reconstrutor incomoda os acomodados. Você precisa entender que os generosos incomodam os avarentos, os honestos incomodam os desonestos.
Os sonhadores incomodam aqueles que não sonham com nada. Quem projeta, planeja e executa incomoda quem fica só deitado no sofá. Mas eu vim dizer, vai incomodando que Deus vai te honrar. É assim mesmo, meu filho. Não se importe com quem se incomodar. Você vai fazer uma grande obra, é isso que importa. Funciona assim. Ele não ora, mas diz para você, toda hora eu tenho que sair do quarto para você orar. E não vem uma vez no culto, aí você vai 2 vezes na semana, 3 vezes, para que tanta igreja? Você incomoda. Aí Neemias vai voltando, percebe esses homens incomodados com ele, junta poucos homens, e eu já caminho para encerrar. Estou falando há 10 minutos, eu caminho para encerrar. Mas agora, é porque aí a gente vai empolgando. Aí Neemias volta, e tem um detalhe do capítulo 2 que é interessante, a Bíblia diz que ele volta com poucos homens. Repete comigo, poucos homens. Neemias não volta com muitos homens, ele volta com poucos homens. A reconstrução do muro da cidade de Jerusalém, começa com poucos homens. Porque a reconstrução é assim, começa com poucos. Mas você não pode se furtar de começar porque tem poucos. Você não pode se furtar de iniciar certos projetos porque tem poucos recursos. Você não pode se furtar de certos empreendimentos porque tem poucas pessoas que acreditam nele. Se você e mais um acredita, vai para frente que Deus vai te honrar. Mereci um glória a Deus, mas empolgado. Se você acredita, já é o suficiente, irmão. No começo é assim, nem todo mundo vai acreditar. Vão olhar, vão desdenhar e dizer, tem pouca gente, pouco recurso. Mas vai na força do Senhor, que Ele vai te fazer prosperar e executar a obra que você está começando. Quem recebe essa palavra fica de pé adorando a Deus. É com poucos homens, poucas pessoas. Neemias vai, começa a obra, irmão, é luta para cima, para baixo, internamente tem traidores. O livro de Neemias é rico, externamente tem gente que se levanta contra, é gente vendida dentro, gente lutando contra fora, mas Neemias vai. Ele abraçou a missão, e ele não olha para os lados e nem para trás. E aí no capítulo 6, no verso 15, do livro de Neemias diz assim: e a obra foi terminada, com 52 dias. O desafio parece muito grande quando você está olhando para ele, enquanto você está na fortaleza, ele está lá. Mas eu tenho uma boa palavra de Deus para você. Você vai vencer esse desafio muito antes do que você está imaginando. Eu recebo uma graça para dizer para alguém que tem boca para dar glória a Deus essa noite, que as coisas vão fluir, vão acontecer mais rápido do que você está pensando. Baravachuri Minaia, levanta a mão para receber, porque a palavra de Deus para a tua vida. Você planeja a reconstrução para 3 anos, 4 anos, o retorno vem daqui 2 anos, 10 anos, não sei, mas Deus está dizendo, é antes do que você está pensando. Mete a tua mão, faz o que tem que ser feito, que Deus vai promover a aceleração desse projeto. Aleluia, aleluia. Uma das coisas lindas do nome Neemias é que o nome Neemias, no original, e se você der um Google quando chegar em casa, você vai ver que o nome de Neemias o significado é consolador, aquele que consola, um dos significados do nome. E de repente você entrou aqui, e eu quero te dizer, que o Espírito Santo também atende por esse título de aquele que nos consola. De repente você entrou aqui essa noite, e tem uma área da tua vida que está quebrada, e essa área é uma área fundamental, primordial, que é a sua vida espiritual, e de repente você está afastado dos caminhos do Senhor, e eu quero fazer uma pergunta e um convite para você.
que entrou aqui essa noite está afastado, ou que você nunca veio à frente, nunca entregou a sua vida a Jesus. Irmãos, tudo isso que a gente está vivendo, primeiro a gente tomou uma decisão. Eu sou a terceira geração de assembleano na minha casa. Você está na Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Eu sou a terceira geração de assembleano na minha casa. A minha avó era dirigente daqueles trabalhos antigos na Assembleia de Deus de Círculos de Oração. Mas teve um dia que eu entendi que Deus não tem neto e Deus não tem sobrinho. Deus só tem filhos. E teve um dia que eu levantei a minha mão e Jesus me deu poder para ser filho de Deus. E eu quero fazer uma pergunta aqui essa noite. Tem alguém essa noite que queira levantar sua mão e entregar sua vida a Jesus, ou voltar para os caminhos do Senhor? Eu só vou te fazer uma pergunta: se você quer hoje deixar Deus reconstruir a tua vida, nos caminhos dEle, na presença dEle, levanta a sua mão que eu quero te conhecer. Pastor, eu estou afastado, eu quero Jesus. Uma pessoa, duas pessoas. Levanta a sua mão, 3 pessoas. Levanta a sua mão se você quer que Jesus, 4 pessoas, reconstrua a sua vida. Se você quer 5 pessoas, Ele pode reconstruir a tua vida. Ele pode restaurar você. Ele pode te fazer viver a nova vida nele. E eu vou pedir para vocês que levantaram a mão, vou pedir um favor: sai do seu lugar e vem aqui à frente que eu quero orar por você. Sai do seu lugar e vem. A sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. É hoje a sua oportunidade. De repente você entrou aqui e você sabe que você precisa. Pastor, eu já senti de Deus muitas vezes, mas nunca tive coragem. Que toda a cadeia seja quebrada em nome de Jesus. Você precisa tomar uma atitude de fé hoje. Uma atitude de fé hoje. Pastor, mas não, eu acabei sendo quebrado e aconteceu. Hoje é noite de Deus restaurar os vasos. Hoje é noite de se cumprir na tua vida a glória desta última casa, será maior do que a da primeira. Pastor, eu já fui crente e me afastei. Volta para Jesus enquanto é tempo, aleluia, volta para Ele em nome de Jesus. Tem mais alguém? Enquanto a gente canta, é a sua oportunidade, eu estou te aguardando aqui na frente. Estendeu a sua igreja mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão, a mão dele está estendida hoje para você. E Ele me manda eu te dizer: segura nessa mão hoje. Segura nessa mão hoje. Mas pastor, eu tenho falhas, eu tenho defeitos. Você quer melhorar muito, você quer... Não, não é assim.
Você vem e aqui Ele te transforma. É o Espírito Santo que restaura você, que transforma você. Não se engane, eu não estou te convidando para uma religião. Eu estou te convidando para você se entregar para o Consolador, para Jesus. Tem mais alguém que queira tomar esse ato, essa decisão de fé hoje? Pede licença a quem está ao seu lado, vem. Falta você. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A igreja estenda as mãos para cá em nome de Jesus.